Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma transmissão do nosso estudo do Evangelho, aguardando alguns minutos até todos entrar. Depois nós vamos fazer a prece. Vamos lá. Luísa, entrando. Oi, Luísa, tudo bem? Tá me ouvindo? Então, tá bom. Vamos ver se mais alguém aí vai entrando. Inês, permitir. Aí. Eu vou ter que tirar o fone para poder ficar a voz de vocês aqui no vídeo que eu tô gravando pelo Face, para poder ficar no vídeo as nossas conversas, né? Depois eu publico lá no nosso grupo e fica, se alguém quer assistir, ver a nossa aula, pelo menos ouve nosso diálogo, tá bom? Sem problemas. Inês, seja bem-vinda, tá me ouvindo bem? Oi. A Ana tá nos assistindo pelo Face, ela só tá ouvindo. Hoje ela não tá podendo entrar, mas ela tá escutando a nossa aula, tá bom? Vamos ver se mais alguém vai entrar. Vamos aguardando aí. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Bem, graças a Deus. É? Tudo bem comigo também. É? Né? Então tá bom. Isso aí. Que bom. A gente fica feliz em saber que estão todas bem. Hoje o Juliano avisou que não vai poder entrar. Vamos ver se a Daniela e a Cris conseguem. Hoje, então, nós estamos no capítulo 6. Mandei ali uns pedacinhos do capítulo 6 para vocês lerem durante a semana, se tivessem tempo, né? Eu vou passar depois algumas questões ali do capítulo 6 que o Juliano tinha mandado já uma vez. É bom pra gente ver assim a relação, as perguntas, algumas perguntas relacionadas a esse capítulo que tem no Evangelho. Aí vou mandar para vocês ali verem quais as perguntas, as questões que estão relacionadas a esse capítulo. Mas é basicamente falar sobre Jesus, né? Então, vamos, deixa eu ver se mais alguém está assistindo aqui. A Ana só. Bom, vocês viram ali que no decorrer da semana eu adicionei algumas pessoas ao nosso grupo. A Daniela. Tá aumentando o nosso. Aham. Oi, amiga. Tudo bem? Oi, Oi, tudo bem? tudo? Como vai? Tudo tranquilo? Bem. Então tá bom. Quanto tempo eu não te vejo? Pois é, tava fazendo trabalho de conclusão de curso, tava ocupada. Ainda estou, mas hoje eu vou participar. Então tá bom. Vamos ver se mais gente vai entrando, né? Porque algumas pessoas já estudaram conosco, outras estiveram em contato com a gente em alguns momentos, né? Outras entraram conosco, em contato conosco através do atendimento fraterno, que o atendimento fraterno está acontecendo online, né? Legal. E aí algumas pessoas pediram para ser incluídas no grupo. Algumas só vão receber as nossas conversas, são pessoas que às vezes não querem interagir, mas pelo menos vão ouvir os áudios, os vídeos, né? Isso já é alguma coisa, né? Ó, mais alguém tá entrando aí. Acho que alguém tentou entrar e não deu. Como é que tá a perna, Inês? Inês, fala um pouquinho mais alto que a Inês Oi, não ouviu. Inês, como é que ela tá a tá tua perna? perguntando como é que tá a tua perna. O pé? Tá, tô me recuperando. Quase 100%.
Até o final da quarentena vai estar bom. Já juntou, fez um pacote. Isso aí. O melhor pacote, mas é o que temos para o momento. Então tá. Vamos ver aqui os participantes. Boa noite. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou montando um pé pro meu celular. Uhum. Então tá bom, fica à vontade aí. Nós ainda não fizemos a prece, estamos aqui nos organizando. Que bom ver todos vocês, muito bom. Isso aí. Eu vou compartilhar o link também lá no grupo do SEAC, que eu tenho feito isso. Então vou só compartilhar aqui enquanto a gente... Boa tarde. Este é o link de nossa aula virtual de domingo. Quem quiser participar. Baixa aí, Jorge. Desculpa aí o barulho. Achei que fui eu. Não. É que meu marido tá vendo aí um show ali do Bocelli na TV. E Melissa entrando. Rita Busato já estudou conosco ano passado. Oi, Melissa, seja bem-vinda. O teu microfone está desativado, Melissa. Se tu quiser falar alguma coisa, tem que ativar aí no teu computador. Rita também, seja bem-vinda. Rita, teu microfone está desativado. Se tu quiser falar comigo, aí ativa. Ah, ativou. Certo, certo, tá ótimo. Muito obrigada pela presença de todas. Vamos iniciar então, vamos fazer a prece inicial para a gente começar o nosso estudo de hoje no capítulo 6, né? Então vamos agradecer ao Mestre Jesus por ter nos providenciado uma ferramenta tão maravilhosa, da qual nós só tínhamos ouvido falar pelas comunicações espirituais, quando nos diziam que nós iríamos chegar num tempo em que nós falaríamos e a nossa voz e a nossa imagem passaria através do ar e chegaria até as pessoas onde quer que elas estivessem. E hoje nós estamos vivenciando isso. Apesar da pandemia, apesar dessa quarentena em alguns lugares, nós temos a oportunidade de, através dessa tecnologia maravilhosa permitida por Deus, nos comunicarmos, nos vermos e interagirmos ao vivo, ao mesmo tempo em que estamos em nossas casas, nos cuidando dos nossos afazeres, da nossa vida. Obrigada pela vida. Obrigada, Mestre, por este ensinamento que nos traz consolo, força e amparo. E permita que tenhamos uma boa tarde de estudo. Que assim seja. Então, hoje estamos com a sala florida. Muito bom, muito legal, estou muito feliz. Quer falar alguma coisa, Dani? Fica à vontade aí. Como é que foi a tua semana? Corrida, né? Eu não consegui parar para ler as coisas que você postou, mas mesmo assim eu resolvi participar. Senão, como eu parei agora há pouco, então vou tomar um banho e vou participar, mesmo sem ter tido tempo de ler como eu sempre gosto, né? Mas acho que, de qualquer forma, é importante a gente estar dedicando esse momento para o nosso estudo. Ainda mais que eu estou um pouquinho afastada aí. Que bom, fico feliz. Então, eu essa semana interagi bastante com a Ana. A Ana é uma participante que entrou através do site da casa.
e ela entrou no nosso grupo ali. Ela é uma jovem senhora, mãe de 2 meninos. Já colocou os meninos na evangelização virtual também. E tá bem interessante os relatos dela, assim, ela tá bem encantada. Ela já tinha ouvido falar da doutrina espírita, mas não tinha tido acesso ainda a livros, né, da doutrina. E ela tá nos assistindo pelo Face. Que legal. Porque ao mesmo tempo que ela está no Face, as crianças estão na evangelização virtual, então ela diz que está com o computador meio cheio de atividades lá, então tá meio complicado para ela poder entrar online. Mas ela tá bem feliz e assim, as coisas que ela tem lido no Evangelho têm feito muito bem a ela nesse momento. Então ela tá dentro do grupo. E eu gostaria de dizer que eu estou disponível para todos, né? Se cada um aí tiver alguma necessidade, quiser conversar, esclarecer alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Não é porque a gente está no Face, claro, a gente tem as atividades do dia a dia, a gente tem a rotina. Não é toda hora que a gente está no WhatsApp, mas quando dá um tempinho, a gente vai lá ver as mensagens. Se é uma coisa importante, a gente responde. Eu sei que a maioria que não responde é porque não tem dúvida, né? Que tá entendendo ou já tem um pouquinho de conhecimento e tá tocando a vida. Aliás, é o que a gente espera, que todos nós toquemos a vida, né? Também gostaria de, nesse momento hoje, fazer alusão a essa menina que entrou em contato conosco ali no grupo. Não sei se vocês viram, que teve uma participante, agora eu não vou lembrar o nome dela porque eu não anotei e eu não tô com a tela aberta aqui do WhatsApp, porque eu tô gravando aqui no Face. Mas que ela sofreu um aborto, né? Isso é uma coisa muito dolorida, muito sofrida, seja quem, né, passe por isso, espontâneo ou não. A gente sabe que isso é uma dor muito grande, embora às vezes não tenha o feto, né, não tenha se gerado, mas sempre para a mãe isso é, e para o corpo, para o organismo também é um baque, né? Então que a gente hoje faça essa aula também vibrando muito positivamente por ela e por todos aqueles que não podem Camila. estar. É Camila, né? Ela colocou Camila. aí? Camila, tá. Então, em favor da Camila, a gente hoje faz uma vibração especial também por esse natimorto que não pôde vir à vida, né? E por aqueles que não puderam estar presentes conosco hoje, né? Que a gente sabe que todo mundo também tem as suas rotinas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Cristo Consolador. Essa figura que nos fortalece, que nos dá ânimo de seguir em frente, de seguir adiante, de trabalhar, enfim, é o nosso apoio, é o que nos tem mantido e é o que nos tem estruturado seguir a nossa caminhada. Então, Jesus. O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em Jesus? Alguém quer falar? Pode falar. Quem que quer começar aí? Resumindo em poucas palavras, fala aí, Jesus é uma fonte de luz, onde a gente pede socorro, sempre está em momentos difíceis, entendeu? Acho que é o nosso socorro sempre. Jesus é o nosso caminho, nossa direção. É o nosso. O Evangelho já fala, né? Na verdade, o Livro dos Espíritos, né? Nosso modelo e guia. Mas eu tomo muito essas palavras para mim também como referência, principalmente nas atitudes do dia a dia, quando alguma coisa te tira do prumo, alguma coisa que ocorre que tu não estavas esperando, e aí a gente começa a agir de uma forma e pensa, mas como ele agiria? Será que eu estou agindo certo? Será que esse é melhor? Né? Como que ele conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia ser tão manso, tão tranquilo, tão amoroso ao mesmo tempo, mesmo de situações extremas? Enfim, então acho que
é um modelo para estar o tempo todo realmente nos guiando, né? É. Luísa, quer falar? Jesus, para mim, é aquele que veio, né, para nos dar lições, para nos ensinar lições de amor, de caridade, de amor ao próximo, de perdão, enfim, nos trazer ensinamentos que, infelizmente, né, muitas pessoas não conseguem levar adiante, mesmo nós, muitas vezes, não conseguimos agir da forma como, né, nos foi, digamos assim, ensinado ou como deveria ser, mas é aquele que veio para trazer esses ensinamentos e que, assim como a Dani falou ali, a gente deveria, né, pelo menos, seguir o exemplo. Então, eu vejo dessa forma, é o nosso mestre, é o guia, nosso guia, né, que é o qual a gente deveria, pelo menos, tentar seguir da melhor forma possível. Não é fácil, a gente sabe que a gente, né, lidar no dia a dia aí, não é muito fácil seguir todas essas lições, mas eu acho que o intuito dele realmente foi vir para nos dar essas lições. É isso que eu penso quando eu penso em Jesus, é dessa forma que eu vejo. Uhum. O que me consola quando eu penso e às vezes não consigo agir como, né, deveria, é que ele só tinha alguns bilhões de anos como espírito. E aí imagina nós, né, perto dele, somos ainda bebês, embriões. Então, isso conforta para que a culpa não seja maior do que o desejo de mudar, né? Cada vez que acontece alguma coisa que não vai no caminho correto, enfim. Mas é mais ou menos assim que eu levo para mim na vida, senão a gente se cobra também muito e não consegue evoluir por essa cobrança, né? Eu acho que atitude que se prejudicar o seu próximo, né? Eu acho que toda vez que a gente lembra que se a gente fizer qualquer coisa, uma palavra colocada, vai agredir, vai colocar. Inês? Oi, Inês. Eu acho que tu tem que colocar o teu telefone mais perto de ti, porque nós não estamos te ouvindo direito. Aí. Tenta. A gente não te ouviu direito. Como eu estava falando, toda vez que a gente coloca em prática no nosso dia a dia algo que ajuda o nosso próximo, a gente já está praticando tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Que é, como ele falou, a gente está aprendendo, somos embriões, né? Então temos muito que aprender, mas a prática de pequenas coisas no dia a dia vai fazendo com que a gente coloque todos os ensinamentos de Jesus em prática, né? Um aprendizado. A gente não consegue se manter por dia dentro daqueles ensinamentos, porque a gente tem vícios, né? A gente cai no erro, né? Mais importante é a gente reconhecer e lembrar que somos capazes de se melhorar a cada dia. Então, eu acho que o que Jesus quer é isso, que a gente vai melhorando um pouco todos os dias. Isso aí. A Melissa, que não está usando o microfone, que ela está com dificuldade de usar o microfone, ela diz que pensa muito, quando pensa em Jesus, que ela pensa muito em caridade, paciência e compreensão. A Paula quer falar alguma coisa, Paula? Já colocaram assim perfeitamente, mas eu quando lembro em Jesus, me vem à mente assim poucas palavras, que seria um mestre, né? Mestre em ensinar benevolência, sabedoria, modelo de amor, caridade, que na verdade se você acompanhar todo o histórico deles desde criança, ele sempre carregou o amor ao próximo e a caridade e na verdade sempre uma pessoa muito altruísta, né? Que assim como uma das nossas colegas também, que estão aqui no grupo, falou que ainda somos embriões nessa escala evolutiva.
Ele, como mestre que está na sua mais alta evolução, veio aqui para nos ensinar. Uhum. Rita, quer falar alguma coisa, Rita? Você sabe que ontem eu terminei de ler aquele livro A Cabana, né? Eu comecei umas 2, 3 vezes e não continuei. Então, ele apresenta Jesus, né? Como são 3 figuras, né? É Deus, né? O Papai que eu chamo, Jesus e o Espírito Santo, né? Então, sempre Jesus é a calma, é a tranquilidade, é a paz, é o caminho, sabe? Uhum. É diferente de Deus e diferente do Espírito Santo. Então, é isso que, quando se fala de Jesus, é uma pessoa que sempre perdoou para fazer com que Deus nos perdoasse, porque a gente não sabia, né? Isso ele falou na cruz, né? Perdoa, né, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, você sempre fala em Jesus, fala muito em perdão, sabe? Uhum. É essa palavra que é mais forte. E é essa palavra que realmente, dentro desse livro, né, que eu terminei de ler, também parece um sentido muito forte que se liga a Jesus, tá? Do perdão. Então essa a minha sensação referente a ele. E alguém a ser seguido que só deu bons exemplos, né? Então é uma luz que se tem e que a gente deveria seguir no dia de hoje o máximo possível. Talvez até essa pandemia faz com que a gente pare e pense em tudo isso, né? Para que a gente siga mais os ensinamentos dele e deixe o restante de lado, né? Uhum. Então, eu gostaria de falar, né, aqui, que o convite de Jesus, quando Jesus nos convida a ser como ele ou a segui-lo, bom, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o exemplo e através dele nós chegaremos ao Pai, porque nós, estudando a doutrina, descobrimos que Jesus é o governador do nosso planeta Terra, né? Então, quando ele nos convida a segui-lo para chegarmos ao Deus verdadeiro, à essência, né? Ele está fazendo esse convite a todos, sem exceção, independente de raça, credo, enfim. Mas a gente sabe que nem todas as culturas conhecem Jesus. Algumas conhecem, ouviram falar, outras o negam, enfim. Mas o convite é feito, né? E ele se dirige mais especificamente aos sobrecarregados e aos aflitos. Quem são os sobrecarregados e os aflitos? Aqueles que sofrem, aqueles que não são entendidos, aqueles que não são aceitos, aqueles que são excluídos. Ou aqueles que se excluem também em função do seu orgulho, da sua má vontade, da sua teimosia, do seu gênio difícil, né? Eles acabam se excluindo. E nesses, o coração está ansioso por um consolo, por uma diretriz. O ensino de Jesus, então, nesse caso, é melhor aceito e melhor compreendido, né? Mas Jesus, ele não prometeu a cura dos nossos males, ele não promete a cura para ninguém, ele promete o alívio. Tanto que todos aqueles que são levados a ele para serem curados, o são aliviados, curados, mas temporariamente, porque ele mesmo diz a todos eles: vá e não voltes a errar, né? Não voltes a pecar, não voltes a fazer o que estava fazendo antes. Dificilmente o ser volta dono de si novamente, modifica. Dificilmente. Às vezes há mudança, sim, como houve com Maria Madalena, como houve com muitos que o seguiram, mas há aqueles que não mudam. Então, quando nós buscamos Jesus,
é para aliviar os nossos sofrimentos. Ele nos conforta. Só saber que Ele existe, que Ele existiu, que Ele esteve na Terra, que Ele viveu a vida como nós vivemos, né? Talvez não nas mesmas condições, mas na carne, né? A gente sabe que Ele sabe o que nós estamos sentindo. E como algumas aqui já sabem, né? Eu já comentei aqui no grupo que a gente formou um grupo de 5, 6 pessoas e a gente está levando comida aos necessitados agora na rua. A gente está conseguindo fazer isso de 15 em 15 dias. A gente prepara uma comida, uma sopa, um risoto e está levando na rua. A gente prepara 50 refeições e está levando para quem está com necessidade, que mora na rua. A gente percebe assim que as pessoas que estão nessa condição, elas não querem ser julgadas, elas estão ali porque elas estão ali, os motivos são variados, cada um tem o seu, mas elas não querem ser julgadas, se elas estão bebendo, se elas estão na droga, se elas têm uma família ou não têm, por que elas estão ali, o que aconteceu com a vida delas. Na hora do sofrimento elas só querem o alívio. E muito interessante notar, assim, estou comentando com vocês, porque eu sei que o grupo é de confiança, que ontem foi o dia que a gente fez ação, já pela 4ª, 5ª vez que a gente está fazendo isso, e a gente notou, assim, muitos idosos, muitas pessoas, muitos homens velhos, idosos, não é vagabundo, não é gente nova, não é craqueiro, sabe? É pessoas com sofrimento. E quando você olha nos olhos dessas pessoas e sente o sofrimento delas, você entende Jesus. Para mim está sendo uma experiência muito gratificante como pessoa. Não é gratificante levar um prato de comida a quem tem fome. Isso não é gratificante. É gratificante a gente perceber o nosso despertamento diante daquela situação. Porque a gente entende que as pessoas não querem ser julgadas, elas só querem ser olhadas, ouvidas, elas querem um pouquinho de conforto. E tão interessante que ontem nós fomos e foi assim 2 situações que me chamam muita atenção. A gente tem levado no carro, quando a gente vai levar comida, a gente leva também uma coberta, um agasalho, e a gente começou a levar água também. Essa foi uma ideia que surgiu no último, porque a gente levou só a comida e depois a gente notou porque alguns pediram água, se nós tínhamos água. E daí a gente pensou, poxa, mas a água é fundamental, a água é o nosso remédio, a doutrina espírita ensina que a água é o poder, né? E aí a gente começou a levar água essa semana. Ontem aconteceu situações assim. Eu ofereci a coberta para um senhor, ele disse assim, não, coberta eu não preciso, eu tenho coberta, já tenho lá já arrumei lá no mato uma cobertinha, tá tudo certo lá. Eu já tenho a minha cobertinha para a noite. Ele poderia pegar aquela coberta, poderia vender, trocar por qualquer outra coisa com qualquer outra pessoa, né, que não tivesse. Mas ele foi sincero. Outro não quis pegar a comida, porque já tinha jantado. Não, alguém já me deu comida, eu não vou pegar porque pode faltar para outra pessoa. Como é que os espertos fazem? Ah, não, eu vou pegar e vou guardar para comer depois, né? Não, ele pensou que alguém podia ficar sem se ele pegasse. Partiu dele isso. Outra situação que aconteceu também foi de um que não quis a comida, só quis a água. Não, eu preciso da água, por favor, eu quero só água. Não é interessante isso? A gente sentir o que o outro sente, numa condição que qualquer um de nós poderia estar, basta nós perdermos o emprego, a estabilidade, acontecer uma ou duas situações embaraçosas na nossa vida e a gente pode cair num estado de mendicância. O que nos impede de cair num estado de mendicância? A nossa família,
os nossos amigos, as pessoas com as quais nós convivemos. Mas e o nosso orgulho? Será que o nosso orgulho não nos levaria a um estado assim? Né? Então é uma coisa assim para a gente refletir. E Jesus vem nos falar disso, que o convite foi feito para todos, que o convite é a todos. E que quando a gente quer Jesus, a gente só quer o aconchego. Como aquele que nega a comida para eu só quero de você um copo de água. E é tão pouco, né? Para nós parece tão pouco, para eles é tanto. É como aquele que nega a coberta. Não, eu não quero coberta, eu tenho coberta. Você pode encontrar alguém que precisa da coberta mais do que eu. E logo à frente a gente encontrou, tanto que a gente voltou com o carro vazio, né? A gente sai em 1 hora, a gente dá tudo que tem e fica com o carro vazio. Então é interessante a gente refletir sobre esse conhecimento de Jesus na essência. Porque Jesus não veio para os ricos, não veio para as sinagogas, não veio para as igrejas, não veio para o ouro. Ele veio para aqueles estropiados, famintos, desesperados, desesperançados, os de má vida. Eles é que precisavam de Jesus. E hoje nós estamos quase que todos nessa condição de precisar de Jesus para nos sentirmos fortalecidos, amparados, olhar à nossa volta, agradecer tudo que nós temos, saber que nós temos, que é tão pouco os motivos de briga, de discussão, de contenda entre nós e nossos irmãos, porque tudo que é maior é o que a gente pode vivenciar conhecendo Jesus, conhecendo verdadeiramente. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Podem falar. Fiquem à vontade. Eu acho que eu sou que vivo na rua, deixo minha família sempre. Eu passei, mas eu parei no semáforo. Bota mais perto aí, Inês. Eu esqueço que tem que botar mais perto. Então, prestei atenção numa atitude entre eles. Tinha vários, assim, aqui no São Vicente, né, que é o meu caminho de casa. Todo dia eu passo, paro no semáforo ali. Aí era no horário do almoço e eles estavam sentados. E aí eles tinham uma marmitinha. E eles passavam para o outro aquela marmita para cada um comer um pouco. Com uma atenção, sabe? Então, o que eu percebo ali nessa pessoa é que eles não têm diferença, eles estão todos na mesma condição, né? De fragilidade, de abandono, de tudo, né? Então, eles têm um amor, assim, entre eles, uma coisa singela, sabe? E realmente, quando você olha para eles ali, você sente que só existe uma presença mesmo de Deus, sabe? Porque viver naquela condição, então ela tem que ter muita coragem. Então, eu tenho que ter um respeito por ele. Eu acho que a gente tem que, além de poder, não tenho feito, mas eu tenho muita vontade, né, Lídia? Qualquer hora, se precisar de mim, nem que seja para oferecer uma carona ou para transportar coisas, eu gostaria de participar. Tá bom. Nós estamos fazendo um rodízio, assim, estamos levando poucas pessoas para não ter muito, mas vai chegar, logo vou te requisitar. É que nós temos ido aos sábados, né? Eu sei que o sábado para ti é meio complicado por causa do teu trabalho, mas pode contar que assim que a gente precisar, a gente vai contar com você sim, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Anny, eu só queria falar assim que essa situação que eles enfrentam não é fácil, né? Como tu falou ali, cada um tem os seus motivos para tá na rua, mas que em muitos, a gente sabe que não são todos até em decorrência da situação que porque cada um foi parar na rua, né? Mas muitos ali, pelo menos esse que tu relatou, eles não têm aquela coisa do egoísmo
né? Eles veem a condição do outro também, tipo, não quero a coberta porque outro pode precisar, não quero a comida porque eu já comi, outro pode faltar para outro. Então, eles pensam no próximo, né? O que muitas vezes, às vezes, nem a gente não pensa, né? Então, é um sentimento, assim, eu fiquei bem tocada com isso. E eu quero reforçar também aquilo que eu já tinha te falado, que eu estou à disposição também para ajudar no que for preciso. Ou para ir, ou com as doações do que precisa. Então, eu também me coloco à disposição, como eu já tinha me colocado para ti. Então, qualquer coisa é só me chamar que eu estou por aqui. Tá bom, muito obrigada. A Melissa que está aqui nos ouvindo, ela trabalha no hospital, ela é enfermeira. E ela também tá esperando o bebê, né? Ela me falou que isso fez com que ela também buscasse o conhecimento espiritual, porque ela disse que precisa agora também estar, né? Se cercando de todos os cuidados, até porque ela está trabalhando na linha de frente. E a Melissa, ela me falou aqui agora pelo chat que esses relatos têm deixado ela bem emotiva, pois no hospital onde ela trabalha, principalmente nessa época mais fria, ela encontra pacientes que vão ao hospital para receber um prato de janta e muitos se direcionam a ela com um olhar pedindo compaixão por terem sido maltratados o suficiente e com toda a educação que puderam ter na vida, muitos pedem apenas um copo d'água, né? Então, muitos vão lá e querem, às vezes, uma refeição, uma comida, um copo d'água. E parece tão pouco para tantas pessoas, né? Aí, como a gente... E é tão pouco, gente, pensa. Nós fazemos 50 refeições. Aí nós calculamos o valor da água, né? 45 centavos o copinho d'água. Uma garrafa está em torno do que? 50, 60 centavos. Isso não dá 20 reais para 50 garrafas, né? O que é 20 reais? Às vezes a gente gasta 20 reais ali, um lanche, né? Enfim, a gente pode estar auxiliando dessa forma, né? É pouco, mas já para quem não tem nada é o suficiente. Isso é muito legal. Mas assim, continuando, uma pergunta ali nesse item 6, no capítulo 6, como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Então, o que nos faz sofrer, né? Às vezes, como a Luísa falou, as pessoas vão ali, muitos estão ali por opção, né? Quem trabalha com assistência social sabe que muitas às vezes tem oportunidade de sair, não querem sair da rua, né? Por quê? Porque pelo orgulho, porque caem também num certo comodismo, né? Ninguém lhes cobra horário, ninguém lhes cobra regras. Na casa de quem quer que seja de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma tia, de uma avó, haverão regras, né? Uma ou outra haverá, né? E eles não querem seguir regras, não querem ter esse compromisso, né? Mas aí, para que nós possamos nos livrar dos nossos sofrimentos. Já diante de um panorama como esse, a gente já vê que os nossos sofrimentos ficam muito pequenos, né? Pequenininhos os nossos sofrimentos, né? Mas a gente vê assim, que através da reforma íntima, modificando as nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho, o que não for possível fazer nessa vida, o que eu não conseguir mudar nessa vida, tendo a perspectiva de que numa próxima existência eu vou estar mais preparada, eu vou vir com mais bagagem, com mais conhecimento para daí vencer as dificuldades, a gente já tendo essa perspectiva de que teremos uma próxima oportunidade e sabendo que se eu quiser, se for da minha vontade fazer essas mudanças, eu vou conseguir. Então, para que nós possamos
nos livrar dos nossos sofrimentos, seja lá quais forem eles. A Inês deve ter os dela, Paulo os dela, Rita os dela, eu os meus, enfim, cada um tem os seus motivos. Compete a cada um de nós, por intermédio do nosso livre-arbítrio, não é porque a Anne está dizendo, ou porque a doutrina espírita falou, ou porque eu vi na TV, ou porque é o nosso livre-arbítrio que dá a nossa direção ao bem, né? Para que nós possamos edificar dentro de nós a nossa libertação. Então, é a nossa vontade, né? E não ir atrás do que os outros nos dizem. Por isso, a Dani falou ali, que lá no Livro dos Espíritos diz, né? Quando Kardec perguntou aos espíritos quem era o modelo que nós deveríamos seguir, e eles dizem Jesus, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, né? E Jesus é o conhecer a si mesmo, né? E conhecer Jesus é o que pode nos libertar. Então, Jesus, porque ele era bom e ele era um mestre ascensionado, ele era um mestre evoluído. O nosso objetivo é sermos um dia como Jesus. Hoje nós não conseguimos, hoje nós temos muitas limitações, né? Eu lembro da minha filha assistindo aquele seriado, eu acho até que eu comentei com vocês no início do ano, ou ano passado, o seriado da Maria Madalena, né? A Maria Madalena sofre como uma condenada até ela conhecer Jesus. E aí Jesus é aquele ser assim que perdoa tudo. Antes dele começar o trabalho dele, ele também tinha aqueles ímpetos humanos, né? Ele também tinha aquela vontade de reagir, meio indignado, né? Aí ele começa o trabalho, ele começa a se conectar com Deus, e aí ele começa a fazer a pregação dele, escolhe os discípulos e começa então a fazer o trabalho a que ele veio no corpo físico para fazer, né? Que é deixar o Consolador, o consolo para nós. E aí ele começou a fazer o trabalho e ele começou a mudar. E a minha filha vendo o filme, ela diz assim, vendo a série, assistindo, ela diz assim: ai mãe, aquele Jesus, meu Deus, ele perdoa tudo, ele aceita tudo. Ele faz tudo por todo mundo, ele acredita em todo mundo. Porque Jesus acreditava em Judas, né? Ninguém acreditava em Judas, só Jesus acreditava em Judas. E fato mais interessante é que depois que ele aparece lá para Maria Madalena, que ele sai da caverna, né, que ele sai do túmulo, que ele demora um tempo para se manifestar aos discípulos, todos perguntam aonde ele estava. Ele deu um tempo para ir lá nas profundezas resgatar Judas, né? A primeira coisa que ele fez em espírito foi buscar Judas de volta. Então, ninguém acreditava em Judas. Judas estava totalmente equivocado, mas Jesus não esqueceu dele, não deixou ele para trás. O perdoou e o buscou, né? E aí nós temos aí o desenrolar dessa história. Depois, quem ir estudando depois a doutrina e vai lendo e tal, vai descobrir depois que a encarnação próxima de Judas, né, então, é como Joana d'Arc, né, onde ele precisa fazer aquele resgate para poder ascensionar, assim como os outros, a mundos melhores. Alguma pergunta ou estou me aprofundando demais? Tudo certo. Eu gostei muito. Tá? Achei muita culta nessa série. Muito interessante. Tá? Muito interessante. Sugiro que assista. Não assistiu, tem muita coisa maravilhosa na história de Jesus, Maria Madalena e todos os seus discípulos. História do Judas, né? Então, eu já entendi que o Judas ele já escolheu Judas sabendo, lógico, ele sabia tudo, né?
ele tinha todos aqueles defeitos, mas ele precisava, né? A missão dele era essa, também resgatar, né? E Judas, no caso, série muito maravilhosa. Isso aí. Um livro bom de leitura assim, rápida, até relativamente rápida, tranquila, é o Boa Nova, né? Esse eu acho que todo mundo que não leu tem que ler, assim, é lindo porque traz mais detalhes, né? Claro que aí, dentro aí do que os espíritos trouxeram, né? Todos os detalhes, assim, de várias passagens de Jesus, aquele livro é muito lindo. E eu acho que o que mais me marcou é no final, quando ele fala como exatamente foi para vir buscar Maria, né? Então, foi demais. Lindo. Assim que eu comecei esse trabalho aí na rua, eu também me dei conta que muita gente não conhece Jesus. E aí eu tô fazendo uns videozinhos, cada dia tô lendo um capítulo do Jesus no Lar. Aí, assim, a gente não tem muita prática com essas coisas de live, né? Comecei fazendo nos stories, mas nos stories apaga. Aí teve gente que veio me reclamar, ai, quando eu tava gostando da história, apagou. Eu queria ver de novo. Aí eu queria passar para outra pessoa e não sei o que. Então agora eu consegui gravar no Instagram e compartilho no Face. E tô fazendo isso de forma com que fique lá, né, no Instagram. E daí eu comecei com o livro Jesus no Lar, porque é um livro que eu amo. Eu adoro, porque eles trazem uns continhos assim curtinhos, né? Cada dia eu tô fazendo uma historinha. Mas o Boa Nova tá na minha lista. Depois eu quero ver se eu faço Boa Nova. Porque cada dia é um capítulo, assim, para poder, além de incentivar a leitura, fazer com que as pessoas conheçam alguma história sobre Jesus que a gente tem conhecimento somente através da doutrina espírita. Porque na Bíblia não tem essas histórias. E essas histórias foram contadas por espíritos que não contaram para ninguém mais, ninguém menos do que Chico Xavier. São psicografias de Chico. Não tem assim, são acima de qualquer dúvida, né? De qualquer suspeita. E são tão maravilhosas as histórias de Jesus. E eu acho assim que as pessoas ficam tão preocupadas com a mediunidade, com as revelações, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E depois dessa pandemia, a gente vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal. Quem conhece Jesus profundamente, quem tem conhecimento dos ensinamentos de Jesus, não tem esse tipo de inquietação, de medo, de falta de fé, sabe? Então, acho que as pessoas precisam conhecer. E às vezes fica lá escondidinho no livro, só que até um dia alguém resolva ler. E hoje a informação tá tão virtual, tá tão rápida. O que custa ler um capítulo por dia, né? Então, eu tô fazendo isso assim, é para mim e é para as pessoas. Olha, eu tenho visto assim resultados que têm me surpreendido, parentes, pessoas conhecidas que nunca conversamos abertamente sobre a doutrina espírita, mas estão lá, estão assistindo, estão vendo. Manda um comentário. Eu gostei dessa historinha. É uma historinha. Deixa que pensa que é uma historinha. Né? Mas são fatos narrados por Jesus. E é tão bacana, né? Tão gratificante isso que faz tão bem a gente ouvir falar do mestre. Porque quando ele fala assim, repouso de vossas almas, né? O repouso de vossas almas. Devemos entender esse repouso como alívio e consolo decorrente do nosso comportamento, voltado para a reforma íntima e ajuda ao próximo, e não como sinônimo de ociosidade, improdutividade e inatividade.
Então, com Jesus nós acharemos o repouso das nossas almas. Não é o repouso ficar lá deitado no braço de Jesus a ver, né, o infinito maravilhoso. Não, o repouso é a sabedoria do conhecimento, de saber que nós não devemos nos inquietar. Aconteça o que acontecer, nós não devemos nos inquietar e nem perder a nossa fé. E lá no futuro, né? No futuro, que é amanhã, o futuro é daqui 2 minutos, quando terminar a aula aqui já é futuro, né? O futuro é a confiança e a fé na justiça divina, que as nossas aflições, elas caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar a amargura daqueles que nada esperam depois dessa vida. Então, nós sabemos que o futuro, ele é logo depois de agora. E que o futuro, mais futuro ainda, não é o fim, a morte, a eternidade em ranger de dentes, né? Não. O futuro é um mundo maravilhoso que nos espera, que é o mundo verdadeiro, onde nós nos reencontraremos os nossos ancestrais, aqueles que se foram, e onde faremos uma nova preparação para uma nova vida, por um novo reencarne, por um novo estado, um novo estágio no corpo físico, já sem os defeitos que nós trouxemos naqueles defeitos que a gente já conseguiu vencer. Alguns a gente já conseguiu, né? Eu estou me podando, assim, me cuidando para quando se reúne a família. As famílias agora não estão se reunindo em função do coronavírus, né? Mas agora a gente já está mais assim, mais relaxado com essa história. Então, por exemplo, como eu tenho a mãe, né, com 84 anos, as minhas sobrinhas estavam loucas para vir aqui, ver a Bisa e tal, trazer as crianças. Durante a semana veio uma sobrinha e hoje veio outra sobrinha. Então, assim, a gente está se reunindo de novo. E eu notei que nessa reunião depois da pandemia, a gente ficou tão feliz em se ver que a gente nem teve tempo de falar mal da vida de ninguém. Então a gente já se vê sem ficar, você viu a fulana, a Beltrana, não sei o quê, o que ela fez, como é que ela foi na festa, como é que não foi. Que eram as conversas à toa, né, dos encontros em família, isso é de toda a família. Mas assim, a gente tava tão feliz em se ver, encontrar as novidades. Meu Deus, eu fiquei assim, eu tava com tanta saudade, que foi tão bom vê-las. E é isso aí, sabe? A gente vai se ver com mais prazer quando a gente se vê pessoalmente. Eu hoje reuni aqui em casa umas pessoas com a minha irmã, né? Aquela que estava doente, da tempo, né? Fazia tempo que eu não ia. Eu pedi para minha irmã até aqui. Ficamos todo mundo de máscara. Aí veio mais outras duas minhas irmãs, fizemos um almoço. Falei durante o almoço, vamos ficar quieto, ninguém conversa, cada um olha para o prato e come. Cada um fica aí falando, né? E para se proteger mesmo, né? Enfim, foi tudo bom, assim, bem bom, como tu disse. É um momento de alegria, poder ficar junto de novo, sabe? Uhum. E ela dentro de casa um pouco, porque ela estava o tempo todo, ela tá se tratando, né? Então, para ela é difícil sair de casa. Aí ela ficou mais feliz também, dá uma variada na rotina difícil dela, sabe? Então foi um dia bem agradável. Que bom. E às vezes isso aí é melhor, mais que remédio. Tu vê de novo as pessoas, né? Tu tá ali um pouquinho, nem que seja uma hora, umas 2 horinhas ali em contato, isso aí não pode fazer mal. A gente não pode acreditar que tudo faça mal, né? O tempo todo. Rita, quer falar? Você sabe, Annelise, que assim, eu tô trabalhando em casa, né? Então a gente tá tendo reuniões, no mínimo uma vez por semana, mas eu tenho com alguns colegas quase reunião diária. E esses dias eu tive que ir até o escritório nosso lá,
de manhã e que toda manhã tem no mínimo de 2 pessoas nossas contratadas. E eu falei para eles, né, nessa reunião, que eu tinha ido e que não era o fato de ter ido até lá, mas a sensação de você pegar o carro, ir até lá, pegar, ver as pessoas, né, te dá uma alegria, os teus valores, os nossos valores mudaram com isso. Com essa pandemia, fez que a gente analisasse e desse valor a pequenas coisas, como reencontrar a família, a falar por vídeo, a falar, reencontrar pessoas. Esses dias eu tenho uma amiga que acho que faz mais de 10, 15 anos que eu não a via, e ela me procurou, conseguiu achar, passamos lá, nós ficamos acho que quase 1 hora conversando. Então você veja bem, os nossos valores com essa pandemia estão mudando, o nosso sentido de viver está mudando. E nós vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade, né? E também esses dias fui pegar uma comida, né, para a Júlia, e aonde sempre é um lugar que a gente vai e tal, é um lugar, um bistrozinho pequeno, um bistrô, e eles são muito atenciosos. E daí nós estamos conversando que você está se aproximando, inclusive, mais de pessoas com as mesmas sensações, ou, sabe, que tem alguma coisa. Parece que você acabou se aproximando de certas pessoas, como eles. Eu fui lá, eles daí me passaram uma mensagem perguntando se a comida estava boa, né? Porque esses dias atrás foi aniversário da Júlia, e daí eu só fui pegar um almoço pra gente. Então, a delicadeza deles, sabe? Então, foi uma troca de mensagens onde nós estamos nos aproximando mais de certas pessoas que, assim, a gente conhecia, mas não dava muita não é bola, sabe? A gente tinha um conhecimento e a gente acaba conhecendo melhor as pessoas. A gente estava meio que no automático. Eu acho que essa pandemia faz com que a gente faça uma análise melhor, não só das nossas. Isso, mas valorize mais certas coisas, pequenas coisas, sabe? A você encontrar as pessoas, a você dar uma volta, a você tomar um sol, a você olhar as crianças correndo. Então, eu acho que, assim, e não só para mim, eu acho que o mundo inteiro fez com que várias pessoas parassem, analisassem suas vidas, né? E a gente também, como conversando com uma pessoa, esses dias ela falou assim, Rita, eu até parei de gastar, eu saí para dar uma volta e comprar alguma coisa sem precisar. Vi que nem isso eu não precisava. Agora eu sinto que eu não preciso daquilo. Eu fico pensando, por que eu vou sair? Mas para que eu preciso daquilo? Não preciso mais daquilo. Entende? E muitas vezes a gente fazia tudo isso no automático, né? Você passava, ai, que coisinha bonita. Ah, vou pegar, vou levar. Então, sem botar, até com alimentação também. Aqui é uma coisa que eu fiz de tudo, principalmente com a Júlia celíaca, a gente acaba fazendo tudo em casa daí agora. E nós estávamos acostumados a almoçar durante a semana fora. Nossa, são certas coisas assim que eu comecei a notar que a gente está gastando muito mais em termos de ovos, temos alguns alimentos para preparar tudo isso. E é importante isso, sabe? Eu acho que quando você começa a valorizar, somente valorizar produtos que as pessoas fazem, que você vê o trabalho que dá, né? E daí, quando você diz, nossa, que caro. Nossa, que caro. Pois é, mas se passou lá a manhã inteira fazendo, então é isso que eu acho importante, né? Como eu te falei para minha porque ela veio essa semana, nossa, eu estava com tantas saudades de você.
pessoa que limpa a nossa casa, tão bom chegar em casa tudo limpo, né? E a gente não, às vezes não valoriza o trabalho que dá, né? A pessoa tá ali fazendo, né? É muito bacana isso que tu tá falando, Rita, é legal. Eu vi uma live também esses dias que eu achei o máximo de um casal que são casados há mais de 10 anos e tem filhos, tudo, só que a rotina do dia a dia e tal, a mulher não fazia comida. Ela não faz comida, ela nunca fez comida, nunca fez. Ela disse que tinha a cozinha na casa dela de enfeite, porque eles sempre comiam fora, ou pegavam comida e tal. O marido diz assim que ele chegava em casa, descia, pegava o elevador, vinha no corredor do prédio, assim, sentindo aquele cheirinho de comida, e ele dizia assim, ai, que coisa mais deliciosa, e que triste saber que não é na minha casa, porque a mulher não fazia comida. Aí veio a pandemia, todo mundo em casa. Aí ela teve que se puxar e fazer, né? Porque eles começaram a pedir comida e aí começou a ficar muito alta a conta da comida, com entrega, né? Aí eles começaram, já que o mercado estava aberto, ela disse que começou a baixar, não tinha o que fazer, começou a baixar receita na internet e começou a fazer comida. Aí ela descobriu uma nova vida, assim, a filha dela, daí eles fazendo a oração na mesa, na hora da refeição, a menininha fazendo a oração e diz assim, obrigada a pandemia que fez a minha mãe descobrir que sabia cozinhar. Então, são novas descobertas que a gente descobre com as dificuldades, né? E aí eu sempre digo, quando a gente tá com uma dificuldade, eu tenho o costume de dizer, um dia nós vamos rir de tudo isso. E a minha filha é uma que diz assim, não vou rir disso nunca, isso nunca vai me fazer rir quando a gente tá na dificuldade. Depois passa e a gente acaba rindo de tudo, né? Porque realmente, se a gente buscar, tudo tem uma coisa que a gente se força a fazer que nos traz depois o benefício, né? Quer falar, Luísa? Não, só tava me ajeitando aqui no sofá. Não, mas pode falar. Tu quer falar alguma coisa? Não, na verdade, eu acho que em relação a essa questão da pandemia, muita gente descobriu novos talentos, né? A questão da cozinhar, do ter que limpar a casa, de não ter muita opção, né? Enfim, eu já gosto de cozinhar, então o período que eu fiquei em casa, eu fiquei só inventando coisa, né? Claro, ganhando peso, mas fazendo faz parte. Mas eu acho que eu concordo com a dona Rita ali quando ela fala que muitas coisas vão mudar daqui para frente, principalmente a relação que a gente tem com as outras pessoas, né? Dessa questão do se preocupar mais com os outros. E como tu também falou, a questão dos encontros em família mesmo, que antes falava de um, de outro, agora não, agora a gente acho que aprendeu mais a dar valor a esses encontros, que eu não estou quase encontrando ninguém, eu vejo só mesmo o meu núcleo, que é muito próximo, né? Mas não estou vendo meus avós, meus tios, meus primos, enfim, não estou vendo ninguém pessoalmente. Mas eu acho que quando a gente pudesse encontrar realmente, tudo isso vai ter um valor muito maior, um significado muito maior para a gente, né? O quão importante é a gente estar próximo, a gente se abraçar, a gente trocar ideias e não ficar falando da vida dos outros, ou isso ou aquilo. É tão mais importante, né? A gente estar junto. E eu fico até emocionada, assim, porque realmente eu sinto falta do encontro, enfim, né? É verdade. Mas eu espero, sinceramente, que isso passe logo. Vai passar, vai. E aí, aqui para dar a contribuição da Ana, ela diz assim, ó, que a pandemia foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Está me dando a chance de conhecer a doutrina, a valorização pelo simples fato de respirar. Acho que algumas pessoas estão equivocadas em olhar só o lado ruim mesmo antes de conhecer a doutrina. Eu já estava nesse pensamento de que a pandemia veio para nos modificar e para melhor.
Concordo com a colega, estamos nos aproximando de pessoas que estão nos fazendo bem. E ali na última parte aqui do nosso estudo de hoje, quando Jesus diz assim, meu jugo é suave e leve é o meu fardo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Meu jugo é suave e leve é o meu fardo. A gente ouve essa passagem e daí a gente diz assim, tá, tudo bem, Jesus, eu te conheço, mas a minha vida ainda é tão difícil. Eu ainda tenho tanto problema, tanta situação para resolver, às vezes mediar situações em família, mediar situações financeiras, mediar a situação de saúde. Como é que, por exemplo, alguém da minha família está com uma doença muito grave? Como é que eu vou dar esperança para uma pessoa que está com uma doença muito grave, às vezes uma doença terminal? O que eu vou dizer para essa pessoa? Como assim, Jesus? Que o teu jugo é suave e leve ao teu fardo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Alguém tem alguma ideia? Dani, arrisca aí. Eu penso que quando ele falou com essas palavras, não quis dizer que não vai ser ruim, não vão acontecer, que não é difícil, mas que se a gente crê nele e tem realmente ele como guia, enfim, e tem Deus no nosso coração, isso fica mais leve, isso fica menos doloroso. A gente passa a aceitar melhor as coisas que acontecem, os desafios, né? E eu acho que é nesse sentido, assim, não é que não vá haver nada, que a gente está livre de tudo, que tudo fica fácil. Não, mas eu acho que fica mais fácil com ele, né? Com Deus. Uhum. Paula, quer falar alguma coisa? Eu acho que essa pandemia, o que mais me ajudou a exercitar foi a paciência. Porque, de certa forma, desde o início da pandemia, né, ela houve, sim, com certeza, uma mudança, né? Quer queira, quer não, até aquele que admite que isso não aconteceu, aconteceu sim, foi muito grande, né? Eu também não tenho pessoas para visitar aqui. Minha família mora em outra cidade e esse ano foi bem difícil para mim, sabe? Porque eu passei Páscoa, eu passei aniversário, todo aqui. E nesse meio tempo, tem alguns irmãos meus que eles não falam comigo porque a minha opinião diverge da deles. Como é que eu vou dizer assim? Eles não aceitam que eu não moro dentro da igreja, igual a maioria deles, entende? Então, é como se... não sei explicar. Mas, enfim, uma dessas pessoas, um desses irmãos, acabou voltando a falar comigo até em meio a tudo isso, e a minha mãe acabou se aproximando mais de mim, até a gente voltou a falar mais frequentemente. E como é que eu vou dizer? Eu parei muitas vezes mais para fazer aquela autoanálise, sabe? Assim, me perguntando, né? Será que eu tô mesmo certo? Será que isso que eu tô fazendo é certo? Será que eu não tô reclamando demais? Porque antes eu reclamava, né? Eu reclamava porque eu tenho uma vida muito agitada, muito agitada. E fora da pandemia eu não paro em casa porque eu trabalho bastante. Mas depois, assim, passar um dia, 2 dias, 3 dias em casa e você começar a conversar com o gato, né? Plantas e entende? Você procurar coisas para fazer e ao mesmo tempo você não falar com ninguém. Aí chegou um determinado ponto que eu entrei em pânico, mas passou, né? Chegou um determinado ponto e além do pânico, das minhas crises de choro, né? Porque você não tem com quem contar.
Mas houve uma mudança e eu digo assim que eu não sou mais a mesma pessoa de consigo encarar as coisas assim com mais facilidade, com mais benevolência, Muito mais bem. paciência, mais amor ao próximo, assim, nesse sentido, porque eu digo para vocês assim, não foi fácil. Uhum. Fácil, não é fácil, mas eu não reclamo, porque eu tô aqui para aprender. Eu coloco na minha cabeça quando a coisa começa a ficar difícil, não vou reclamar. Não vou reclamar, que é pior. Tem gente que tá pior, tem gente que não tem trabalho, né? Tem gente que não tem família, ou que perdeu um familiar com a doença, enfim. Mas que houve uma mudança, seja ela interna, seja ela externa, perto da gente. Eu acredito que isso, assim, comigo, eu digo assim, mexeu com a estrutura da minha fé. Uhum. Mexeu muito, muito mesmo, assim. Que bom. Então, Rita, quer falar alguma coisa? Não, Annelise, só realmente as pessoas, quando eu acho assim que fala sobre, quando você leu esse texto, né, eu me lembrei de uma parábola, alguma coisa que quando que alguém reclama que Jesus, você nunca esteve ao meu lado nas horas mais difíceis, vendo as pegadas, né, na areia, você nunca esteve ao meu lado. E Jesus responde, não, foi aí que eu te carreguei no colo. Então, é nesse sentido que eu acho. Não quer dizer que a gente não tenha que carregar o fardo, que a gente não vai ter problemas, mas se a gente pedir a ele, tentar ver a vida dele, ou se orientar por ele, fica mais leve de a gente enfrentar as coisas. Vai ser mais suave. O desespero não vai bater tão forte assim, entende? A gente vai conseguir ver uma luz no final do túnel. Uhum. Então, eu acho nesse sentido que o que você leu é nesse sentido, que as coisas vão aparecer, os problemas estão aí. A gente todo dia tem problemas diferentes, né? Mas que se a gente tiver fé nele, ele vai nos dar apoio e vai nos ajudar a levar essa carga pesada que nós escolhemos, né? Que nós escolhemos levar e que nós resolvemos passar por tudo isso, mas a fé em que a gente supera essas dificuldades mais facilmente, sabe? Uhum. E hoje eu assisti com a Júlia de novo o Divaldo, né? Uhum. Então, tem vários eventos que mostram, sabe? Uhum. E a De Ângeles, né? A Joana De Ângeles mostra isso para ele, Uhum. né? Ela não falou que ia ser fácil. Uhum. Ela não falou, mas eu não falei para você que ia ser fácil. Uhum. Eu só falei que eu estou aqui do teu lado. Uhum. Isso também é isso que Jesus quer dizer, que ele sempre está com a gente. Uhum. Só que nossa fé acreditar e fazer com que o restante seja mais leve e a gente possa crescer espiritualmente para que na próxima vida a gente venha mais leve ainda, como você falou, né? Que a gente tenha aprendido com os defeitos da agora e venha com novos, né? Com novos objetivos, né? Uhum. Mas que sejam mais leves do que agora. Tá bom, muito obrigada. A Melissa diz aqui que acredita que Jesus quis dizer em relação ao fato das pessoas que estão em situações terminais ou irreversíveis, elas se colocam em julgamento, onde lembram de todos os erros que cometeram ao longo da vida
e nessa hora começam a temer o destino de sua alma, mesmo não tendo conhecimento da doutrina. E nesse momento Jesus diz palavras a fim de reduzir o peso dos ombros dessas pessoas. Muito bem, isso aí. A gente sabe que nessa hora mesmo é a hora mais difícil do ser humano, né? Quando ele chega no momento da morte e esse relato meio que, esse resumo da sua vida acaba vindo na sua mente naquelas horas finais e esse balanço ele acaba acontecendo, né? Luísa, eu não sei se você falou alguma coisa, você quer falar alguma coisa a respeito ou eu posso já ler aqui? Não, tranquilo, Anne. Tudo certo. Então tá. Então, Jesus quis dizer o seguinte: o jugo, o jugo normalmente é alguma coisa pesada que a gente tem que carregar, né? O jugo é digamos assim, o trabalho a ser feito para que a gente consiga o jugo. Quando ele fala assim, o meu jugo é suave. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer. O trabalho de Jesus é suave. O trabalho dele não é difícil. O trabalho difícil é arar a terra, colher, né, plantar. Para poder colher, você tem que arar a terra, você tem que preparar a terra, você tem que semear, você tem que dar o tempo de esperar frutificar e você tem que colher para poder comer, né? Mais ou menos é isso, assim. Então, o jugo é algo que nós temos que fazer para poder ter um benefício. E quando Jesus diz que o jugo dele não é pesado, ele está se referindo ao seu ensinamento, o que ele veio fazer. O que ele veio fazer, que ele não deixou nada escrito, ele só falou e vivenciou e exemplificou, foi o seu ensinamento, né? Os seus discípulos é que escreveram e que deixaram o seu legado para a humanidade, né? Que está lá no Novo Testamento, que é o que baseia o nosso evangelho. Então, o jugo de Jesus, quando ele fala, o meu jugo é suave, então o trabalho que ele deu para nós fazermos, para nós não sofrer, é o seu evangelho, é aquilo que ele ensinou. Então, ele deu o ensinamento, né? Aqui na doutrina espírita é o que nós fazemos, nós estudamos o ensinamento de Jesus. Ah, peraí, mas nós não estamos estudando Kardec? Sim. Mas Kardec codificou o que os espíritos vieram falar a respeito do trabalho de quem? De Jesus. Então, a doutrina espírita trabalha com o ensinamento de Jesus e ensina e estuda o Evangelho de Jesus. Então, é difícil estudar o Evangelho? Não, difícil não é. O difícil é arrumar tempo para isso, né? O difícil é eu me organizar. O difícil é eu escolher. E às vezes a gente consegue fazer essa escolha, às vezes a gente não consegue. Esse momento também está nos dando a capacidade de fazer essa escolha, né? Da gente poder estar vindo, mesmo deixando às vezes outras atividades ou outros compromissos, enfim, outras prioridades. Ah, não, hoje eu preciso, então vamos lá, então vamos estudar. Então o trabalho de Jesus, o que ele ensinou e o que ele diz que é leve é o seu ensinamento. Por quê? É só estudando o ensinamento dele é que nós vamos perceber que o fardo é leve. Porque daí a gente vai perceber que o peso que eu estou carregando, é difícil para mim, mas está de acordo com as minhas forças. Se eu tivesse que carregar o peso, por exemplo, do meu companheiro, da minha amiga, do problema do outro, enfim, será que eu conseguiria, né? Então a gente se coloca no lugar do outro e a gente percebe que muitas vezes o que a gente tem e o que a gente reclama ainda é mais fácil, né? É tipo aquela historinha da cruz, né? Que o camarada vai pelo caminho e aí para atravessar uma ponte lá ele precisa de uma cruz, né?
Só que a cruz que ele tem é muito grande. Ele troca, só que depois ele não acha mais a cruz que seja do tamanho para atravessar. Aí quando ele chega lá num determinado... A cruz está muito pesada, ele vai lá e corta a cruz para carregar. Aí quando ele chega na ribanceira para passar, ele precisava de uma cruz maior. Ele não tem, ele deixou metade da cruz para trás, porque ele estava achando muito pesada. Então, assim, o nosso fardo, ele é leve, porque ele foi feito para nós. É difícil, mas se eu tivesse que carregar o problema do meu vizinho, seria pior para mim. Talvez eu não conseguiria. Ah, meu vizinho tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas está com uma doença grave, ou está sofrendo por um outro problema que talvez eu não saberia enfrentar. Por quê? Porque os nossos problemas foram feitos para nós evoluir, não para os outros, né? Então, o ensinamento de Jesus é basicamente praticar o amor e a caridade. E o amor e a caridade a gente pratica quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente nota que os outros têm as condições de vencer, mas que nós também temos, essa condição dentro de nós, que nós podemos crescer, que nós podemos superar, né? Que a religião é para nós um apoio, não é a finalidade da nossa vida. A religião, o estudo da religião, ele é um meio de nos fortalecer, não é algo dogmático, algo que tem que tomar conta da minha vida a ponto de eu deixar de ser eu mesma ou de eu afirmar coisas que eu não acredito, né? O ensinamento de Jesus é a gente estar caminhando e pensando e caminhando, analisando cada passo da estrada, com calma, com serenidade, compartilhando com os companheiros, trocando ideias, nos relacionando e tendo essa troca. É assim que a gente consegue daí vencer cada dificuldade. Legal essa passagem que a Rita citou, sobre aquelas pegadas na areia, né? O Lu, na semana passada, que estava assistindo a aula conosco, também citou essa passagem. E é justamente isso. Naqueles momentos em que a gente se acha mais desesperados, se nós temos Jesus, Ele está nos carregando no colo. E a certeza disso, que isso nos dá a força para seguir adiante e para vencer as dificuldades. E a gente vai vencer, tudo vai passar. Tá bom? Eu gostaria de convidar a Dani hoje, como ela está de volta ao nosso convívio, para fazer a prece de encerramento e agradecer a participação de todos vocês. Depois eu vou publicar lá no nosso grupo a nossa live de hoje, que eu gravei aqui no Face. Não aparecem os rostos de vocês, só as vozes, que depois a gente pode ouvir quando a gente está afim de ouvir. Os outros podem escutar, os que não tiverem podem assistir a aula quando puderem, tá bom? Tá bom. Então, vamos manter-nos serenos, pois sinto que foi um momento muito especial, muito emocionante, muito tranquilo. Falar de Jesus é sempre muito especial. Então, mantendo a nossa vibração, vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade que esteve junto de nós neste momento, nos orientando, nos guiando nesse estudo de hoje, para que possamos aprender cada vez mais, melhorar todo dia um pouquinho mais, sendo gratos por todos os momentos que estamos vivendo, independente de não ser momentos bons, mas que vão nos dando forças para que a nossa modificação seja mais rápida e que o nosso sofrimento seja encurtado. Agradecer a oportunidade de estar neste grupo,
agradecer a oportunidade de estar aprendendo todos os dias e nos mantermos fortes para passar toda essa energia àqueles que convivem com a gente e em que em algum momento possam precisar do nosso apoio, dos nossos ouvidos. Que possamos ter uma boa semana, mantendo essa energia linda, essa vibração gostosa que tivemos nesse nosso encontro de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, então, tá? Para a próxima aula, então, nós vamos ver o capítulo 7. O capítulo 7 do Evangelho, ele vem nos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o que se deve entender por pobre de espírito? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se alguém aí tiver alguma sugestão de algum tema ou quiser fazer alguma pergunta sobre algum assunto que está lhe inquietando, pode mandar no privado ou pode mandar no grupo. Fica a critério de cada um. A gente vai procurando responder as dúvidas e as perguntas de cada um. Se mandar no grupo, que quiser mandar no grupo também, a Dani pode estar respondendo, o Juliano, eu, né? Quem tiver que receber primeiro lá. Ou se quiser mandar no privado também pode, tá? Qualquer assunto que tenha alguma coisa que queira falar. E aí a gente vai conversando. Então, o próximo estudo, a princípio, fica sendo o que é pobre de espírito, tá? Vai ser o nosso tema da semana que vem. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, tá? Que tenham uma boa semana, gente. Bom trabalho. Tchau. Beijo, boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Beijo. É isso aí, pessoal. Então, encerramos por hoje. Quem puder escutar a live, escuta depois. E estamos aí. Um abraço a todos.